tarde, galera. Estamos aqui para mais um podcast do Handebate. Hoje com a discussão do artigo O Jogo no Ensino do Handball, proposta de um plano de ensino pensado para a prática diária, dos autores Jefferson Alexandre de Castro, Sérgio Setani Giglio e Paulo César Montagnier. Então, para começar aqui, primeiro eu vou apresentar os integrantes da nossa discussão de hoje. Como mediador teremos Marcelo Souza e os outros integrantes que irão participar da discussão serão Luiz Augusto, Matheus Tebas, Eduardo Teles, André e César Augusto. E eu, Igor Silva. Boa tarde, pessoal. Para começar o nosso debate, é possível trazer uma questão que nos dará um norte, que seria o porquê de trazer outros métodos de ensino dos esportes coletivos na escola. Os métodos de ensino na escola, no artigo, eles são falados porque na literatura atual fala muito sobre os métodos que trabalham a repetição do gesto. E os autores querem trazer outros tipos de metodologia, uma metodologia com uma vivência mais prazerosa e que trabalhe também os fundamentos do jogo e a tática, não só o gesto técnico, porque o jogo é imprevisível e só no gesto técnico fica muito previsível. E esses três autores também citam que é importante a gente trazer opções de brincadeiras, de mini-jogos que implementam, e ajudam a gente a criar situações de jogo para uma melhor aprendizagem das crianças, dos nossos alunos, para essa absorção do entendimento de como funciona realmente o jogo. Resumindo, de forma geral, aprender o jogo jogando, Aprender na prática. Isso. Já que vocês trouxeram esses motivos, e como seria a aplicação desses métodos de ensino dentro do jogo? Então, Bayer ele traz para a gente, apresenta os princípios operacionais, que são basicamente do ataque e defesa. O do ataque seria a conservação da bola, a progressão para o ataque e a finalização. Isso. E da defesa, a recuperação da bola, o impedimento dessa progressão do adversário e também a proteção da baliza, do gol. Isso, os princípios operacionais é uma relação que ele faz entre os componentes do jogo. Bom, o Garganta ele propõe uma alternativa na prática dos fundamentos do jogo, onde ele fala que existem os níveis de relação, o do eu-bola, que é o aluno, a familiarização dele com a bola, eu-bola-alvo, no qual ele vai aprender ali a finalização, eu-bola adversário, que é onde vai ter dificuldade, onde ele vai encontrar problemas e ele tem que superar isso. Eu-bola colega adversário, eu-bola equipe e adversários, E onde trabalha a equipe, eles vão aprender a trabalhar em equipe, superar os problemas. Já seria uma assimilação para um jogo já mais formal, Isso, e é através de estruturas reduzidas, que seriam jogos reduzidos. Já na proposta de Werner tem uma proposta do jogo cíclico, que é apresentado um desenvolvimento através de séries dos jogos, uma evolução contínua. Primeiro começando com a prática do jogo, fazer com que os alunos vivenciem o jogo, mesmo eles nunca tendo jogado, vivenciar o jogo para saber como que funciona. Após isso, com a intervenção do professor, terá a apreciação do jogo, junto com o entendimento tático. Ali os alunos irão vivenciar através de mini-jogos que o professor irá proporcionar, trabalhando questões não técnicas individual, com trabalhos analíticos, e sim vivenciando potenciando esses fundamentos, vivendo o jogo. Sim, é conhecido como o TGFU, esse método, que é o Teaching Games for Understanding, que é o próprio jogo para o aprendizado. Diferente daquele método analítico onde prioriza-se o aprendizado da técnica, e a técnica ela é particionada sempre da técnica menos complexa para mais complexa. No jogo não. O jogo você já tem aquela situação onde
o próprio jogo vai ensinar quais são os momentos adequados de se fazer um passe, de se fazer um arremesso, de se defender, de se atacar. Então o próprio jogo vai propor essas questões técnicas dentro do aprendizado. E essas utilizações cíclicas dos jogos estão sempre propondo aumentar a complexidade. Só que não é só começar do 1 até o 8, por exemplo. Você começa do 1, daqui a pouco você chega ao 5, de repente você volta, porque o jogo ele não vai ser uma linha reta, ele tem várias coisas que ocorrem que você, às vezes é mais difícil, às vezes é menos complexo. Sim, concordo, é aquele inesperado. O jogo ele traz de inesperado aquilo que parece caótico, mas não é. Existem situações que só vão aparecer no jogo. Dentro do método analítico eles não aparecem, porque o professor controla todas as variáveis do exercício. No Teaching Games for Understanding, você não controla essas variáveis. O jogo é que demanda a necessidade de utilização da prática técnica. É importante dizer que nesses métodos também eles não negam a técnica, né? Sim. Que há muito a discussão, principalmente no Brasil, entre métodos em que se separa muito entre a técnica e não técnica. E nos textos e métodos que este texto que nós estamos discutindo em suma, ele critica os métodos que trazem repetição e dentro desses jogos ele traz essas técnicas de uma forma que vai acontecer como se fosse num jogo mesmo, em situações de jogo mesmo. Isso. E dando continuidade, que eu parei na terceira parte, que é o entendimento tático, né? Quando o aluno aprecia o jogo, ele vai começar a ter um entendimento tático de como funciona, e assim vamos pular para a quarta parte, que a quarta parte é a tomada de decisão do aluno. Quando ele começar a jogar, ele vai surgir dúvidas na cabeça dele ali no jogo, com situações de jogo, com o que eu devo fazer e como eu devo fazer. Que situação, de acordo com tal situação do jogo, qual a minha melhor válvula de escape para sair daquele lance, entendeu? Então o autor defende muito isso. E com a evolução nessa tomada de decisão, de acordo com situações que aparecem durante o jogo, haverá o desenvolvimento da habilidade, que aí já será a quinta parte. Sim. Até levantando para a mesa uma questão que você e o Eduardo acabaram de colocar, queria levantar para a mesa esse questionamento, essa provocação. E qual seria a diferença disso para um professor rola-bola, por exemplo? Qual é a diferença desse jogo, um pouco mais aberto para aprendizado das técnicas, para um professor que é simplesmente rola-bola, que ele traz ali o esporte para a quadra e deixa aberto? Sim, eu acho que isso é importante ressaltar de novo Garganta, porque ele explica basicamente isso. Porque ele fala que o jogo tem uma evolução de 4 fases, que é o jogo anárquico, que é todo mundo em cima da bola, aquela gritaria e tal. Tem o jogo descentralizado, que é quando evolui, que o jogo não depende só da bola. Então, as pessoas têm uma visão de jogo maior, não fica todo mundo ali querendo a bola o tempo todo. Passa para o jogo estruturado, que é quando os atletas, os jogadores ou os alunos começam a tomar consciência dessas atitudes durante o jogo. Por que eu devo passar para aquele colega? Por que eu vou fazer um bloqueio? Por que eu vou finalizar? E o jogo elaborado, que é o mais evoluído, que segundo Garganta, que são as atitudes tomadas pensando no coletivo. Então, por exemplo, por que eu vou chegar e entrar no meio de todo mundo para arremessar se eu posso infiltrar e passar para o meu colega livre, que vai ser positivo para o time, e não pensar só em mim? Então, eu acho que se o professor entendesse isso, ele, por exemplo, lesse um pouco sobre Garganta, ele ficaria muito mais fácil dele ensinar isso, porque sem compreensão nenhuma dos métodos, ele só ia jogar a bola mesmo para os alunos jogarem e ia ficar sempre naquele jogo anárquico. Isso. É importante dizer também que, por exemplo, você citou o professor rola-bola, que seria ali uma situação muito pautada no método de espontaneísmo, né? E aqui a gente discute métodos, então, método pautado em jogos, ele determina dentro do conhecimento do professor uma situação em que o professor ele que programa esses jogos que vai levar para os alunos, ele que vai elaborar toda essa aula em sequência de jogos e o porquê desses jogos. Existe uma intencionalidade, né?
uma diferença entre os jogos analíticos e esses novos métodos que os autores apresentam no texto. Eu queria saber se na vivência de vocês na escola vocês tiveram professores rola-bola ou professores que traziam muitas aulas analíticas, ou sempre vocês já tiveram um contato com esses novos métodos de ensino demonstrados no texto? Eu, como exemplo, nunca tive educação física praticamente. Estudei escola pública a vida inteira, os professores ou não tinha quadra, ou o professor simplesmente passava a matéria no quadro. Então, essa questão do viver o jogo, tive muito pouco. Agora na faculdade eu estou aprendendo aqui formas para como realizar esse jogo e a como ensinar também. E aí os autores trazem, né, uma brincadeira, um mini-jogo que pode ser utilizado bastante, que traz fundamentos e os princípios operacionais que acontecem no jogo, que seria o passa-10. Lá nele tem o passe, tem a finta, tem a progressão, né, do atacante, tem a marcação da defesa. Então é um jogo que engloba várias questões, fundamentos e princípios operacionais do jogo. Sim, trazendo para o basquetebol, temos ali o 21 e o mata-mata também, que são jogos que são interessantes para trabalhar a questão do arremesso, que é um dos fundamentos técnicos do basquete. A gente não trabalha a oposição, mas trabalha bastante a técnica do arremesso. O aluno vai ter ali a oportunidade de arremessar, de pegar rebotes, de utilizar a tabela, utilizar a cesta. Então eu acredito que também é um jogo válido. Então, de acordo com o artigo, né, essas atividades devem ser separadas em 5 partes, como eles citam, né, que eles devem estruturar com a primeira parte da aula uma conversa em grupo para a explicação das atividades a serem realizadas durante a aula. A segunda parte seria a aplicação dos jogos desportivos. A terceira parte, a aplicação dos jogos adaptados para o aperfeiçoamento e aprofundamento dos níveis de relação. Isso seria os mini-jogos, as atividades relacionadas ao que pode acontecer no jogo, com a vivência do jogo mesmo, sem trabalhar a parte analítica de descentralização, né? De trabalhar só os fundamentos técnicos. Passando dessa terceira parte, aí sim iria para o jogo formal, o jogo do handball mesmo, o 7 contra 7 e jogo certinho. E a quinta parte seria o encerramento, né? A discussão com o grupo sobre o que foi realizado durante a aula. Um feedback, né? Isso, darem um feedback com os alunos na parte final da aula, para conversar o que aconteceu durante a aula, o que os alunos acharam, quais situações do jogo que eles viram, que eles vivenciaram ali, e para ter um controle, né, do que está acontecendo. Bom, falar sobre a minha experiência na escola, eu estudei no CEPAI, que é a escola pública, mas é da UFG, e estudei em outras escolas públicas também. No CEPAI, na maior parte do tempo, eu tive aulas que os professores buscaram outros métodos, que a gente, querendo ou não, sem perceber, a gente tinha uma evolução. Só que a gente era muito novo e não percebia. Depois que eu entrei na faculdade, que eu fui perceber a importância dessas aulas. Agora, em outras escolas públicas, a maioria foi rola-bola. Então, a gente como aluno, a gente não pode negar. Pelo menos a gente, por exemplo, que gosta de futebol, a gente adorava quando era rola-bola, porque a gente ia jogar a bola livremente e dane-se. Então, eu percebi quando a gente começou a ter aula de basquete com o professor Heitor, que ele mesmo aplicava isso que o Igor falou, das 5 fases, das 5 partes, que ele começava a aula explicando, aí ele ia passava jogos reduzidos, passava jogo formal, e depois fazia uma outra discussão, uma espécie de feedback. E a gente também percebe isso bastante na aula de handball da professora. Pegando de link o que o Tebas falou sobre que quando a gente era criança e quando o professor era rola-bola ali no futebol, a gente gosta do futebol, vejo isso algo muito como cultural, que a gente gostar dessa aula, porque vejo mais isso agora entrando na faculdade, dentro do estágio e algumas matérias, e a gente vê que não vai acontecer da sua turma ficar desanimada só por ser uma aula. Muito pelo contrário, a aula pautada em jogos, ela
busca uma coisa que é muito fundamentada da educação física, que é colocar todos os seus alunos para participar da aula, para funcionar. Não pode ficar ninguém encostado, ninguém se sentindo excluído. E as aulas pautadas em jogos, elas promovem muito isso. Eu só vejo isso hoje na faculdade, porque, assim como a maioria dos meninos aqui, quando mais cedo eu só tive aulas com professores ou tecnicistas ou bem rola-bola. Sim, e uma das questões que o professor, né, tem que buscar é que tem aquele medo de falar, como que eu vou fazer a brincadeira se aproximar do jogo? E essas brincadeiras que a gente utiliza, assim, como que eu dei o exemplo do Passa 10, você pode ir aos poucos, né, assimilando ela, tentando aproximar o mais próximo possível, né, do mais parecido possível do jogo. Como seria? Primeiramente, quem recebe a bola não pode se movimentar. Depois você acrescenta o ritmo trifásico. Depois o duplo ritmo trifásico. E nisso aí você pode também acrescentar um alvo. Então essas coisinhas assim ajuda a gente a como ensinar a aula e também a trazer dessas brincadeiras que são divertidas, né? As crianças gostam, para o próximo jogo e para o entendimento desse jogo que a gente está falando, que é o handball. Então, para finalizar, vocês trouxeram muitos exemplos de como foi a educação física escolar de vocês e como esses novos métodos de ensino poderão ser aplicados na escola, como o exemplo do Passa 10. Eu queria saber, como futuros professores, e já estagiando grande parte, se vocês já conseguiram aplicar estes métodos dentro de alguma escola, dentro da área de estágio, dentro de alguma atividade na própria faculdade, e queria saber como foi a experiência de vocês, se adaptaram, se os alunos corresponderam. Sim, vindo do esporte, eu que já fui atleta de basquete, que é também um jogo coletivo, ainda pesa aquele ranço do tecnicismo. Então, assim, muitos dos treinos, eu não trabalho ainda dentro da escola, mas no treinamento esportivo, ainda me resta muito dessa questão tecnicista, de repetição. Isso é muito forte na questão do treinamento e de alto rendimento. Mas mesmo fora do ambiente escolar, eu já tenho observado essas questões e entrado nesse debate para tentar mudar um pouco. Porque também é possível, mesmo fora da escola, trazer a questão dos jogos para o ensino das modalidades coletivas. Então, eu queria agradecer a presença de vocês no debate. Foi algo bastante produtivo e se alguém quiser fazer alguma consideração final, a gente vai finalizar por aqui. Então, esse debate aqui a gente apresentou de forma simples, né, e bem diretas, que podem ajudar a gente nesses métodos que a gente discutiu aqui. E através do diálogo também, e também apresentar outras propostas, não precisa ser, né, basicamente dos 3 autores, que ajudariam a comunidade, né, no âmbito educacional, como jogos ou clubes, também para essa evolução do jogo e também separar um pouco desse método tecnicista, né, que já está bastante incrustado aí nessa nossa sociedade. Sim, os alunos, eles estão na escola para aprender. Essa é a questão. Quando nós nos colocamos como professores, temos que ensinar aos alunos as modalidades. Nós não estamos lá para recrutar atletas. O método tecnicista, ele privilegia aquele que sabe fazer, aqueles que sabem como executar. E nós não estamos na escola para isso. Nós estamos na escola para ensinar. Ensinar tanto a regra, quanto a tática, quanto a técnica do jogo e como os fundamentos que estão ali por trás do jogo. Aprender e ensinar através do jogo, seja de handball, seja de basquete, seja de qualquer outra modalidade. Isso é o jogar para aprender. Sim. Então, ficamos por aqui com mais um Handebate e até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu, obrigado.